E você que está nos assistindo tem vontade de fazer uma cirurgia plástica? Tem muitas dúvidas sobre esse assunto? O Cláudio Oliveira conversou com o cirurgião plástico José Wilson sobre as dúvidas frequentes no consultório. Confira. Tudo bom, Thalita? Boa tarde a você, boa tarde a todos. E hoje vamos falar sobre cirurgia plástica. Ao meu lado, o Dr. José Wilson. Boa tarde, bem-vindo aqui à TV Cultura Paracatu. Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite aí. Espero poder esclarecer algumas dúvidas aí do pessoal sobre esse assunto que todo mundo gosta muito de falar, que é a cirurgia plástica. E tá na moda, né? Tá super na moda. Acho que nunca sai da moda, né, cirurgia plástica. Tá mais em alta ainda agora nos últimos tempos. Doutor José Wilson, qual a idade apropriada para fazer a cirurgia plástica? Existe? Na verdade, depende muito de qual cirurgia vai fazer, né? Por exemplo, tem cirurgia plástica hoje, por exemplo, cirurgia de correção de orelha de abano. É uma cirurgia que a gente já pode fazer hoje a partir dos 6 anos de idade. Então, a gente procura fazer nessa idade justamente para evitar a questão do bullying na escola. Então, é uma idade que a criança está começando a ser introduzida na vida escolar, ainda não tem tanta maldade dos coleguinhas, então a gente prefere fazer bem precoce para já ter essa correção desde novo. É lógico que isso vai depender muito de uma vontade da criança fazer também. Não é uma cirurgia complexa, não? Não, é uma cirurgia bem tranquila, né? É lógico que por ser uma criança, a gente não consegue fazer só com anestesia local. Se fosse adulto, em adulto, geralmente a gente faz só com anestesia local. Mas em criança a gente precisa fazer dentro do hospital. Mas é uma cirurgia bem tranquila, é uma cirurgia rápida, cirurgia que não é muito agressiva para a criança e que quando é feita nessa idade ela evita muito constrangimento para a criança, muito essa questão do bullying, dos coleguinhas criticando por causa da orelha, né? Agora, por exemplo, a cirurgia de mama, né? A cirurgia de mama na mulher, a gente prefere fazer quando a mama da paciente parou de crescer. Geralmente só ocorre em torno dos 18 aos 21 anos de idade, tá? Então vai depender muito de cada paciente, a gente sempre questiona a paciente se de um ano para cá a mama não cresceu mais, se ela não teve que aumentar o tamanho do sutiã por causa disso, se ela não percebeu nenhuma mudança da mama nos últimos meses. E aí, se a paciente realmente a mama tiver parado de crescer, a gente pode fazer essa cirurgia. Às vezes a gente faz até em mulheres menores de idade, lógico, com a autorização dos pais, mas o tempo ideal é quando a mama parou de crescer. E sobre o peso corporal? Em relação ao peso ideal para fazer a cirurgia, principalmente a gente falando de cirurgia de contorno corporal, né? Lipo, abdominoplastia, cirurgia de mama. O ideal é que a paciente esteja mais próximo do peso possível para ela, né? A gente faz um cálculo baseado no peso e na altura dessa paciente, que a gente chama de IMC. O IMC, a gente divide o peso da paciente pela altura ao quadrado. Então, ele forma um índice, e esse índice a gente joga numa tabela para ver se está ideal. Geralmente, o IMC ideal para a paciente é um IMC abaixo de 28, dependendo de alguns casos, até abaixo de 26, tá? Que é considerado aí um sobrepeso leve. Então, pacientes que estão em grau de obesidade, elas precisam emagrecer primeiro para depois fazer uma cirurgia plástica. Muita gente confunde, acha que a cirurgia plástica ela serve para emagrecer. Não é. A cirurgia plástica ela serve para ter uma melhor estética do corpo e uma melhora do contorno corporal. A paciente já precisa estar no peso ideal. A gente só vai melhorar o contorno do corpo daquela paciente. Certo? Quando a pessoa quer mudar de visual, vai no cabeleireiro aí, leva a foto lá do famoso desejado, que quer aquele corte, tudo. Acontece no consultório também para cirurgia plástica, ele copiar os traços de outras pessoas? Acontece. Muito relacionado a nariz, é uma coisa que chega bastante. Eu quero esse nariz aqui, né? E relacionado a seio, né? Então tem muita gente que chega com a foto de um peito lá e fala, eu quero o peito desse jeito aqui. Então assim, na maioria das vezes, a gente tenta explicar para o paciente que cada pessoa tem uma fisionomia diferente. Então a questão do nariz a gente até consegue deixar o mais parecido possível. Mas tem algumas coisas que às vezes para aquele rosto que ela mostrou, o nariz fica bonito, mas para o rosto da pessoa não, né? Então a gente tem que respeitar os traços da pessoa, né? Então acho que é o seguinte, avaliar o rosto, avaliar aquele nariz que ela está levando para ver se aquele nariz ficaria proporcional no rosto dela. Eu gosto muito de fazer a simulação, eu tiro a foto, mostro o que eu acho que eu deveria melhorar naquele nariz dela, para o rosto dela e mostro. Você gostou disso? Então beleza, então vamos fazer baseado nessa simulação do seu rosto, não no rosto de outra pessoa. Em relação à mama, é muito comum elas chegarem lá com foto de pacientes com um percentual de gordura muito baixo, aquele peito bem marcado, bem bolinha, e aí às vezes a paciente não está com o percentual de gordura tão parecido daquela pessoa da foto, e aí eu explico as limitações e falo, olha, essa paciente tem
15% de gordura corporal, você está com 30%. Então, consequentemente, a prótese não ficaria igual em você mesmo se eu quisesse. É uma limitação do seu corpo também, né? Então, acho que tudo muito bem conversado e explicado, a gente diminui problemas depois no pós-operatório. Por isso que a consulta é tão importante para isso. O senhor falou de limites aí, no caso de complicações na cirurgia, UTI aqui em Paracatu, já aconteceu algum caso específico? Olha, graças a Deus, nossas pacientes são muito bem preparadas, né? E graças a Deus a gente nunca teve problema por não ter UTI no Hospital São Lucas, que é onde a gente faz nossas cirurgias grandes. Muita gente acha que o fato de não ter UTI no hospital, o paciente não vai ter o suporte adequado. Isso não é verdade. Para se fazer uma anestesia geral, para se fazer uma cirurgia desse porte, a gente precisa ter todos os equipamentos dentro do centro cirúrgico para dar suporte para esse paciente. Esses equipamentos que a gente tem dentro do centro cirúrgico são os mesmos equipamentos que tem no UTI. Então, para a gente fazer uma anestesia geral, a gente precisa de um ventilador, a gente precisa de um monitor cardíaco, a gente precisa de bala de oxigênio. Tudo isso a gente tem dentro do centro cirúrgico. Só que esses equipamentos são os mesmos que tem no UTI. Só que lá a gente usa eles para operar. E na UTI é usado para manter o paciente internado, né? Então as cirurgias são muito bem calculadas em questão de tempo, o paciente é muito bem preparado na questão dos exames e o centro cirúrgico é muito bem equipado para dar todo o suporte que o paciente precisa, igual ele teria na UTI, tá? É lógico que se ele precisar de uma internação na UTI, a gente vai ter que transferir esse paciente, mas não necessita de correria, nem o paciente vai correr nenhum risco por causa disso, porque os equipamentos que a gente tem no centro cirúrgico são suficientes para manter esse paciente bem e estável, certo? Tá aí, doutor Zé, muito obrigada aí pelas explicações para os nossos telespectadores. Por nada, precisando, só me chamar, a gente está à disposição.